Olá pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de matemática, dando prosseguimento ao estudo das frações. Nessa semana nós vamos estudar como reduzir frações ao mesmo denominador. Primeiro vamos retomar uma propriedade importante da aula passada. Então na aula passada nós falamos que quando nós multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Então aqui tenho a fração 3/4, multiplica o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 6 oitavos. Então 3/4 e 6 oitavos são frações equivalentes. Agora, se eu multiplicar 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3, 12. Então, as frações 3/4, 9 e 12avos também são frações equivalentes. Então, aqui eu fiz um exemplo multiplicando. Agora eu vou dividir. 3 sextos. Então, eu vou dividir 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 3 sextos e meio são frações equivalentes. Do mesmo modo, as frações 2/4 e meio. Então eu vou dividir 2 por 2 e 4 por 2. Também deu a fração meio. Então a fração 2/4 também é equivalente à fração meio. Então isso só para a gente lembrar o conteúdo da aula passada. Nós vamos utilizar a ideia de frações equivalentes para poder reduzir frações ao mesmo denominador. Então, vamos imaginar agora as duas frações. Observe as frações meio e 1/5. Elas possuem denominadores diferentes. Será que é possível encontrar frações equivalentes a elas, mas com o mesmo denominador? Então, eu quero uma fração equivalente à fração meio e quero uma fração equivalente à fração 1/5 que tenham denominadores iguais. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pensar primeiro na fração meio. Então, meio vai ser equivalente. Então eu vou multiplicar por 2. Multiplica por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então as frações meio e 2/4 são frações equivalentes. Vou fazer também meio. Agora eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Vou fazer umas 5 vezes aqui. Agora eu vou fazer meio e vou multiplicar por 4. 1 vezes 4, 2 vezes 4, 8. E agora, meio, vou multiplicar por 5. Então, 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5, 10. Bom, então aqui eu tenho 4 frações equivalentes a meio. Então vamos falar aqui. Meio é equivalente a 2/4 e é equivalente a 3 sextos, também equivalente a 4 oitavos, também equivalente a 5 décimos. E aqui eu posso ainda ter várias frações equivalentes a meio. Vamos pensar agora na fração 1/5. Então, 1/5 multiplica por 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10.
Eu já tenho uma fração aqui com denominador 10. Então eu tenho aqui, ó, 5 décimos e 2 décimos. Então eu vou escrever aqui isso aqui, ó, frações equivalentes. E essas duas aqui também, 1/5 igual a 2 décimos, também são frações equivalentes. Bom, então eu tenho as frações 5 décimos e 2 décimos. Então eu vou falar assim, ó, meio é equivalente a 5 décimos e 1/5 é equivalente a 2 décimos. O que isso significa na prática? Vamos passar para o próximo slide. Na prática, isso significa que a fração meio, que representa metade desse retângulo, eu dividi o retângulo em 10 partes iguais. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais, tomei 5 partes de 10. Agora, a fração 1/5, ó, eu tenho aqui 1 de 5 partes. Então, agora o que eu fiz? Agora o retângulo está dividido em 10 partes e eu peguei 2 partes. Então, a fração 2 décimos. Na prática, o que eu fiz? Peguei o denominador aqui, ó. Só mudar. Na prática, o que eu fiz? Eu usei esse denominador para multiplicar aqui. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. E esse denominador, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, essas duas frações, então eu vou comparar elas. Qual é maior? O que é maior? Eu pegar 5 partes de 10 ou eu pegar 2 partes de 10? Então, nós dizemos que 5 décimos, ó, aqui eu estou pedindo para comparar essas frações. Então, eu vou falar que 5 décimos é maior do que 2 décimos. Como 5 décimos é equivalente a meio, então eu também posso falar o quê? Meio é maior do que 1/5, que é equivalente a 2 décimos. Então eu estou comparando essas duas frações. Para comparar frações, eu preciso que elas tenham o quê? Denominadores iguais. Eu não posso comparar duas frações com denominadores diferentes. Vamos fazer mais um exemplo para você entender melhor. Ó, agora eu tenho as frações 3 quartos e 5 sextos. Elas possuem denominadores diferentes. O denominador da primeira é 4 e o denominador da segunda é 6. Então eu quero frações equivalentes a elas, só que eu quero frações que tenham denominadores iguais. Então o que eu posso fazer? Eu vou começar com a fração 3 quartos. Eu vou fazer assim, ó. 3 quartos multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Agora eu vou multiplicar por 3. Então, 3 quartos vezes 3
e vezes 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Agora eu vou multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então aqui o que eu tenho? 3 quartos, que é equivalente à fração 6 oitavos, também é equivalente a 9 dozeavos, também é equivalente a 12 dezesseisavos. Eu posso continuar também, se eu multiplicar por 5. Então aqui assim, 3 quartos vezes 5 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. E vou multiplicar por 6 também. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Então eu posso colocar aqui mais duas frações equivalentes. 15 vinte-avos e 18 24avos. Aqui eu posso ter mais infinitas frações equivalentes a essas. Agora eu vou usar a fração 5 sextos. Multiplica primeiro por 2. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. Multiplica por 3. 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 3, 18. E mais uma. Vezes 4. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. Então, a fração 5 sextos, eu tenho frações equivalentes 10 dozeavos, 15 dezoitoavos e 20 24avos. E posso ter mais infinitas frações equivalentes. Bom, eu quero frações equivalentes a 3 quartos e 5 sextos que tenham denominadores iguais. Então, onde eu tenho os denominadores iguais? Eu tenho denominadores iguais no 12 e tenho denominadores iguais no 24. Mas qual dessas eu posso usar? Posso usar qualquer uma, mas a gente costuma usar o menor denominador comum. Então aqui eu vou falar que vou utilizar aqui, 3 quartos equivalente a 9 dozeavos. E aqui, 5 sextos, eu vou utilizar a fração 10 dozeavos. Aí eu pergunto, qual dessas duas frações é maior? Considerando a parte em que eu tenho denominadores iguais, quem é maior? 9 partes de 12 ou 10 partes de 12? Então, a maior fração, vamos falar aqui, 10 dozeavos é maior do que 9 dozeavos. Automaticamente, como 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos e 5 sextos equivalente a 10 dozeavos, então eu posso falar também que 5 sextos é maior do que 3 quartos. Bom, tenham uma boa semana, bons estudos. Sugiro que vocês façam a leitura das páginas 146 e 148 do livro didático
e que vocês façam os exercícios de 1 até o 3 da página 148 do livro. Até a próxima semana e bons estudos!